Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estar vendo como programar a câmera de vocês do zero, tudo via script. No próximo vídeo eu vou estar falando mais do Cinemachine, que já tem bastante coisa pronta, mas eu acredito que essa base é importante, até porque dá para implementar várias ideias desse mesmo vídeo junto com o Cinemachine. Então se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, e bora para mais um vídeo. Então de início aqui, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é modelando a nossa cena, só para a gente ter onde testar o nosso personagem movimentando e assim a movimentação da nossa câmera. Esse vídeo vai focar somente na parte da câmera, então é para funcionar com qualquer movimentação do personagem de vocês. Mas se vocês quiserem ver essa parte também, já tem uma série completa aí no canal, que eu vou estar deixando no card no topo do vídeo e na descrição também. Então agora que a gente já tem a nossa cena montada, eu vou fazer alguns ajustes iniciais aqui na nossa câmera, que vai ser subir ela um pouco aqui no eixo Y, para 3 por exemplo, e eu vou mudar aqui o Skybox para o Solid Color, e vou colocar a cor preta. Só para quando a gente estiver testando rotacionar ela, a gente não ficar vendo esse fundo feio. E aí a gente vai ver tudo preto. Vou vir aqui na nossa Directional Light também, que normalmente vem de padrão na cena de vocês. A minha, eu vou estar deletando ela, porque eu já coloquei algumas luzes aqui dentro. E agora a gente vai partir para a parte em si do código da nossa câmera. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e dar um Create C# Script, que eu vou chamar de câmera Script. Por enquanto, se eu der play, vocês vão ver que a nossa câmera não tem movimentação alguma. O nosso personagem se movimenta e vai para os lugares, mas a nossa câmera continua parada. Então, basicamente o que eu quero fazer é a nossa câmera seguir o nosso personagem. E aqui existem diversos tipos de câmera, inclusive no Cinemachine dá para ver que tem várias opções para vocês configurarem, mas aqui eu vou passar uma base só para vocês entenderem o por trás de como tudo isso funciona. E muitas vezes a gente não precisa colocar algo extremamente complexo, que tem muita coisa implementada, sendo que a gente vai utilizar só 1% daquilo. Então, às vezes, compensa vocês mesmos configurarem a câmera de vocês. Então, vou vir aqui na nossa cena, vou dar um Create Empty, que eu vou chamar de câmera Point. E aqui o que eu vou escrever no código é para esse ponto seguir o nosso personagem, e aí a gente consegue animar esse ponto, fazer ele rotacionar em volta do nosso personagem e fazer a nossa câmera seguir esse ponto, de uma forma mais suave, para não ficar aquela movimentação travada com a câmera sempre seguindo exatamente a posição do nosso personagem. Então a gente vai conseguir controlar a suavidade do script da nossa câmera diretamente pelo valor de uma variável que a gente vai ter aqui. Então vou pegar o nosso câmera script que a gente acabou de criar, vou arrastar aqui para a nossa main câmera e vou vir aqui e vou criar mais um script também, C# Script, e eu vou chamar de Point Follow, porque ele vai seguir o nosso personagem. Então agora se eu vir aqui clicar no meu player e apertar a letra F, ele vai focar no nosso jogador. Vou pegar o nosso camera point aqui, vou dar um reset no transform dele para ele voltar aqui para o centro da nossa cena e vou arrastar para onde eu quero que a nossa câmera fique mais ou menos. Eu vou alterar a posição direto da nossa câmera, só para a gente conseguir visualizar isso. Vou adicionar uma rotação aqui para baixo e subir ela um pouco. Então acredito que no 3.5 no Y e no menos 7.5 fique bom. E a rotação eu vou arredondar para 7 aqui também. Então olhando aqui as variáveis somente da posição, ficou 3.5 no Y e menos 7.5 no Z. Eu vou copiar esses valores para o nosso camera point, 3.5 e menos 7.5. E no script da nossa câmera, a gente vai fazer a câmera sempre ir para a posição do nosso camera point. Então vou começar pelo nosso script point follow, onde eu vou começar declarando algumas variáveis aqui. A primeira delas vai ser um public transform, que vai ser o transform do nosso jogador. Eu vou chamar de follow porque é o ponto que eu quero que ele siga. Vou declarar uma variável também, do tipo vector3, dessa vez não precisa ser pública, que eu vou chamar de offset, que vai ser justamente a posição que a gente já colocou aqui dele agora, menos a posição do nosso jogador, para ele não ir direto para a posição e ficar sempre andando exatamente junto com o nosso personagem. Então a nossa variável offset, a gente vai calcular ela aqui no nosso método start, e ela vai ser igual à nossa posição original, menos a posição do ponto que a gente quer seguir. E agora, como a gente não está lidando com nenhum rigid body, a gente pode atualizar isso no método update mesmo. Então, em cada frame, eu vou simplesmente pegar a nossa posição e dizer que ela vai ser igual à posição que a gente quer seguir, mais o offset inicial que a gente calculou com a posição que a gente já tem agora. Então, só se eu salvar isso daqui, e lembrando de adicionar o nosso script no nosso camera point, agora a gente precisa definir o que ele vai seguir. Então vou arrastar o meu jogador aqui, porque eu quero que ele siga ele. E agora se eu der play, vocês vão ver que o ponto já segue o nosso jogador, mantendo a mesma distância inicial que a gente definiu aqui, ajustando ele mesmo. Então agora para fazer a nossa câmera seguir esse ponto aqui, a gente vai vir no nosso script aqui, vou clicar para editar, dar na mesma que abrir ele direto pelos nossos assets,
E aqui eu vou deixar o nosso método start, porque mais pra frente a gente vai estar utilizando ele. Então, novamente, eu vou começar declarando aqui uma variável pública do tipo transform, que eu vou chamar de follow de novo, porque vai ser o que a câmera vai seguir dessa vez. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente vai ter outra variável igual, que eu vou chamar de lookAt. Lembrando que eu sempre uso as variáveis em inglês para vocês já irem acostumando, porque boa parte da documentação e do material que a gente tem online é sempre em inglês. E aqui por último, eu vou definir um public float, que eu vou chamar de smoothness, que vai ser responsável justamente pela suavidade do movimento da nossa câmera quando ele estiver seguindo o nosso ponto, que também está seguindo o nosso jogador. Então tudo que a gente tem que fazer aqui é simplesmente atualizar a nossa posição, ou seja, chamar o nosso transform.position, vou igualar e aqui eu vou chamar a função que é responsável pela suavidade desse movimento. Ela é vector3.lerp e aqui vocês vão ver que ela recebe 2 vetores e um float. Isso significa que entre esses 2 vetores, ela vai colocar uma posição de acordo com esse parâmetro t. Se a gente colocar 0, ele sempre vai estar igual à posição A. Se a gente colocar 1, ele sempre vai estar igual à posição B. E qualquer valor entre o 0 e o 1, a gente vai ter o equivalente entre esses 2 vetores. Então, se a cada frame eu quero que ele esteja entre a posição A e B, ele vai chegar um pouco perto do B. E no próximo frame, ele vai calcular de novo isso. E vai sempre dividindo por 2. Igual aquela história, se eu não me engano, é de uma tartaruga, que a cada passo que ela dá, ela anda metade da distância que ela andou antes. E nisso a gente tem um paradoxo se algum dia ela vai chegar no final ou na linha de chegada que a gente estabelecer. Mas então, basicamente, eu quero que a gente esteja entre a nossa posição inicial e a posição que a gente quer seguir. E no parâmetro t, eu vou chamar a nossa variável smoothness e eu vou multiplicar ela por essa variável que chama time.deltaTime. Isso daqui também vai suavizar o movimento, porque ele não vai depender do frame rate. Ele vai sempre corrigir as alterações de frame rate e o que isso causaria na tela, de acordo com o tempo que levou de um frame para o outro. Então, se a gente colocar um valor muito alto no smoothness, e ele vai multiplicar por esse valor aqui, isso provavelmente vai dar 1 ou maior que 1, o que significa que ele sempre vai estar exatamente na posição do que ele está seguindo. Então não teria suavidade nenhuma. E quanto menor esse valor, mais suave vai ser a movimentação. Então se eu salvar aqui agora e descer aqui no nosso script, eu vou estar colocando um valor de 10, porque lembra que ele está multiplicando pelo time.deltaTime, por isso que eu não estou colocando o valor máximo de 1 aqui. E eu quero que ele siga o nosso camera point e olhe para o nosso jogador. Então a gente vai poder fazer ele seguir uma coisa e olhar para outra. Então agora se eu der play, vocês vão ver que a câmera já segue o nosso personagem. E aqui eu vou colocar um valor bem baixo, só para vocês verem como a gente consegue suavizar esse movimento. E se eu colocar um valor bem alto, ele vai seguir instantâneo. Mas quando eu coloquei o valor bem baixo, se vocês perceberem, o nosso personagem consegue sair da câmera, porque a nossa câmera não está olhando para ele, sendo que eu defini essa variável lookAt. Então eu vou voltar aqui no nosso script da nossa câmera, e aqui depois de atualizar a posição dela, eu simplesmente vou chamar um transform.lookAt e vou passar a nossa variável. Aqui ficou meio confuso os nomes, mas a nossa variável tem a letra minúscula e a função tem a letra maiúscula. Então agora se eu salvar e colocar um valor bem baixo aqui, vocês vão ver que a nossa câmera rotaciona para olhar para o nosso jogador. Então dessa forma vocês já conseguem ter uma certa câmera que funcionaria para uma variedade de jogos. Ela não rotaciona para os lados, a gente não consegue mover de acordo com o mouse, mas ela mantém sempre o nosso jogador na linha de visão do usuário. Mas agora nessa segunda parte eu quero fazer a câmera rotacionar em volta do nosso jogador de acordo com a movimentação horizontal do nosso mouse. Então para isso eu vou vir aqui no nosso Camera Script e na função Start eu vou chamar 2 funções que é simplesmente para esconder o cursor do nosso mouse. A primeira vai ser cursor.visible e vou igualar a false. E vou chamar também esse cursor.lockState e vou igualar ao cursor.lockMode.locked. Dessa forma a gente nem vai ver o nosso mouse e o nosso mouse também não vai ficar movendo sem a gente ver ele. Então ele vai ficar parado, mas ainda assim ele vai detectar a movimentação que o nosso usuário der no input. Então vou salvar aqui e agora a gente vai vir para o script do nosso point follow, porque eu quero que esse ponto aqui rotacione em volta do nosso personagem de acordo com a movimentação do nosso mouse. E por consequência, a nossa câmera vai tentar seguir esse ponto que está rotacionando, olhando para o nosso jogador. Então aqui no nosso point follow, eu vou definir mais uma variável pública, que vai ser do tipo float,
que eu vou chamar de Sensitivity, que vai ser a sensibilidade do nosso mouse para ele não ficar movendo muito rápido ou muito lento. E aqui eu vou declarar algumas variáveis também que não precisam ser públicas. E a primeira vai ser um float, que eu vou chamar de Radius, que vai ser o raio que a gente vai rotacionar em volta do nosso personagem. E vou chamar também um float mouse x, que vai ser responsável por detectar a movimentação no eixo horizontal do nosso mouse. O raio, eu já vou declarar ele aqui no nosso método start, porque eu vou pegar exatamente a distância que ele já está do nosso jogador. Então, se a gente pegar o offset, que já é essa subtração desses vetores, e pegar a magnitude dele, eu vou ter já o que seria o raio, onde a gente vai rotacionar em volta do nosso personagem. Então aqui, depois de ter calculado o nosso offset, eu vou simplesmente falar que o nosso raio é o nosso offset.magnitude. E agora a forma com que a gente vai pegar o input do nosso usuário no mouse, que é se ele está movendo para a esquerda ou para a direita, vai ser, a gente vai chamar o nosso mouse x, eu vou dar um menos igual, ou seja, eu vou estar subtraindo dessa variável, e aqui eu vou chamar o input.getAxis, e aqui a gente passa uma string mesmo, mouse x. Dessa forma a gente já vai estar pegando a movimentação do mouse no eixo horizontal. Mas aqui eu ainda vou multiplicar pela nossa variável sensitivity e ainda vou multiplicar pelo nosso time.deltaTime. Porque sempre que vocês estiverem lidando com movimentação de alguma coisa via script no método update, é sempre bom multiplicar por esse time.deltaTime, porque isso evita que essa movimentação dependa do frame rate do jogo de vocês. E agora, para rotacionar esse ponto em volta do nosso jogador, o que a gente vai estar atualizando vai ser a nossa variável offset. E aqui, para quem achou que nunca ia usar seno e cosseno, a gente vai estar parametrizando a equação da circunferência para que, de acordo com um input, que vai ser a distância que a gente moveu o mouse no eixo x, a gente consiga obter um ponto dentro de uma circunferência em volta do nosso jogador. Eu sei que parece complexo, mas no final das contas é bem simples. A gente vai simplesmente chamar o nosso offset aqui, igualar ele a um novo vector3, e agora eu vou chamar a função math.cos de cosseno e vou passar a nossa variável mouse x, que a gente acabou de subtrair de acordo com o input do nosso usuário aqui. E vou multiplicar pelo nosso raio. O offset no eixo y eu não vou estar mexendo, então vou simplesmente manter ele aqui, offset.y, e no eixo z só vai mudar que a gente vai chamar o math.sin, que é de seno em inglês. E vamos passar o mouse x de novo e multiplicar pelo nosso raio de novo. Então dessa forma, se a gente salvar, vou verificar se todas as variáveis estão definidas. Aqui a sensibilidade está como 0, então vou colocar 1 aqui de início para a gente testar. O nosso mouse já não está aparecendo e ele está parado. Aqui eu acho que a sensibilidade está muito pequena, então vou aumentar aqui para 10. E agora a gente consegue mover a nossa câmera em volta do nosso personagem, e dessa forma vocês já vão ter uma base de como é feita a programação da câmera do jogo de vocês. Mas esse vídeo foi bem simples, foi mais para passar uma base, porque muitas vezes isso daqui já basta para muitos jogos, principalmente essa parte de seguir o personagem de forma suave. Mas no próximo vídeo a gente vai estar vendo mais sobre o Cinemachine, que já tem muita coisa pronta, vocês conseguem fazer cutscenes, programar as câmeras para mudar para a melhor câmera que está vendo o personagem, dá para alterar as câmeras em tempo real no jogo, então dá para fazer bastante coisa. Mas inclusive essa parte de seguir o personagem de forma mais suave, que a gente definiu aqui na nossa câmera, o Smoothness, dá para implementar até essa mesma ideia usando o Cinemachine. Mas muito obrigado para quem ficou até aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.